Dica do dia, emprego das formas para eu, para mim. Eu sou o professor José Maria, professor de língua portuguesa. É grande o meu prazer em me dirigir a vocês. Vamos à tela. Olha só, pessoal, muitos me perguntam acerca do para eu, para mim, né? Quando você usa para eu, para mim, dia a dia nós costumamos escutar coisas do tipo, né? Este livro é para mim ler, professor. Puxa, para, erro horrível, né? Você não pode cometer esse erro. Então, vamos explicar definitivamente quando você usa para eu, quando você usa para mim. Galera, olha só, o que temos aqui, né? A forma eu, vamos comparar aqui, ó, eu e mim, tá? Beleza. Eu é um pronome reto. Eu é um pronome reto, certo? Pronomes pessoais do caso reto, né? Você tem aqui um deles, a forma eu. Já o mim é um pronome oblíquo, pronome pessoal do caso oblíquo, né? Bom, o que acontece aqui, galera? O pronome reto, ele desempenha a função de sujeito. Sujeito aqui mal definindo, né? Uma definição parcial de sujeito, mas suficiente aqui para essa aplicação. O sujeito executa uma ação, o sujeito faz uma ação, tá bom? Então, o sujeito, quando ele é representado por um pronome, será representado por um pronome reto. No caso, eu é um pronome reto. Esse eu, ele vai fazer alguma coisa, ele vai executar alguma coisa, perfeito? Já o mim é um pronome oblíquo. Pronomes oblíquos vão atuar, galera, como complementos. Tá? Então, eles não vão fazer alguma coisa, eles não vão executar uma ação, eles vão sim sofrer uma ação, tá bom? Essa é a lógica aqui. Beleza. Vamos continuar aqui o nosso comparativo. Ó. Quando nós temos aqui ó, o para preposição antes do eu, o que vai acontecer? Ó? O para vai sempre olhar para um verbo que está aqui depois. Vai haver um verbo aqui depois, certo? A perguntinha que vai vir do para é para quê? E a resposta vai ser um verbo. Vamos exemplificar. O que vai acontecer? Ó? Este livro é para quê? Vamos responder essa pergunta. A resposta tem que ser um verbo. Este livro é para ler. Este livro é para devolver na biblioteca. Este livro é para dar de presente. Esse livro é para ler. Este livro é para dar de presente. Esse livro é para devolver na biblioteca, né? E esses verbos ler, devolver, dar de presente, eles vão pedir um sujeito. Quem vai ler? Quem vai dar de presente? Quem vai devolver na biblioteca? O pronome reto, eu. Então, como fica a frase? Ó? Este livro é para eu ler. Este livro é para eu devolver na biblioteca. Este livro é para eu dar de presente. Galera, o que nós percebemos? Você vai empregar a forma para eu quando você tiver verbo depois. Quando você tiver verbo depois, você vai empregar a forma para eu. Meu chefe pediu para eu mandar um e-mail. Meu chefe pediu para eu revisar o relatório. Meu chefe pediu para eu analisar o problema, beleza? Tendo o verbo depois, fechou. Você vai ter o para eu, o para preposição. A perguntinha que vai vir dele, para quê? Vai pedir um verbo. Esse verbo vai pedir um sujeito. Esse sujeito tem que ser representado pelo pronome reto, eu. Fechou? Maravilha. Já o para, quando antecede o mim, o que vai acontecer? Ó? Esse para aqui, moçada, a pergunta que vai vir dele agora é para quem? É para quem? Beleza? Essa é a pergunta, né? E esse para mim, ele vai atuar como complemento. Vamos fazer aí uso de algumas construções, ó. Telefonaram para quem hoje de manhã? Bora responder essa pergunta. Telefonaram para quem hoje de manhã? Telefonaram para mim hoje de manhã. Beleza? Maravilha. Ó, a preposição para, a perguntinha que vem dela é quem. Telefonaram para quem hoje de manhã? Telefonaram para mim hoje de manhã. Enviaram para quem o e-mail? Enviaram para mim o e-mail. Olha só. Dedicaram para quem essa música? Dedicaram para mim essa música, né? Então, a perguntinha que vem da preposição para quem vai exercer esse papel de complemento, você deve usar aí o pronome oblíquo mim. E aí o que você observa? Olha as frases que nós aqui criamos, né? Telefonaram para mim hoje de manhã, enviaram para mim um e-mail, tá certo? Dedicaram para mim essa música. Note que nós não temos nessas frases aqui construídas verbo depois. Então, olha só, sem verbo depois, galera, o que vai acontecer? Ó? A preposição para, ela vai pedir o pronome, a perguntinha que vai vir dela é para quem.
você vai empregar a forma para mim. Então esse macete aqui, ele vai resolver grande parte dos seus problemas, ó. Grande parte dos seus problemas. Com o verbo depois, você vai usar para eu. Sem verbo depois, você vai usar para mim. Só que tem uma dificuldade aqui, né? Você já estava feliz. Poxa, professor, que explicação tranquila, né? Que macete bacana. Pô, super prático e tal. Só que tem aí, moçada, uma dificuldade, tá? Isso nós estamos fazendo aqui, supondo que a frase está em ordem. Os termos que compõem a frase estão em ordem. O que acontece muitas vezes, né? As redações, elas vêm com a ordem invertida nos seus termos. E isso aí dificulta a visualização do para eu, do para mim. Olha o exemplo que eu vou te dar agora. Olha o exemplo que eu vou te dar agora. Vem aqui na tela, por favor. Olha só, meus amigos. No Brasil, seria muito difícil para mim fazer um curso de medicina. Você fica aí com vontade de dizer que há um erro aí, né? Ó, porque, veja, você tem aqui o fazer após, né? O verbo depois, né? E é o que nós aprendemos, professor, o macete lá do senhor, verbo depois para eu, sem verbo depois para mim. E aí o senhor está dizendo agora que tem que usar o para mim, que história é essa? Sim, cara, sabe por quê? Porque aqui ó, nós temos uma frase invertida, meus amigos. Ó, quer ver o que nós temos aqui? Ó? No Brasil seria muito difícil para mim fazer um curso de medicina. No Brasil, olha só, fazer um curso de medicina, vamos pôr os elementos aqui em ordem, né? Fazer um curso de medicina, beleza? Seria muito difícil. Aí agora que você pôs todo mundo em ordem, agora fica claro, ó. Vamos desfazer aqui a dúvida, você escolhe, ó, eu ou mim nesse caso. Né? Agora que você pôs todo mundo em ordem, né? Aí você usa lá aquele bizu, né? Ó, fazer um curso de medicina seria muito difícil para quem? Para eu, para mim. Não temos verbo depois. A pergunta que vem da preposição. Corrigir aqui. A pergunta que vem da preposição é para quem, né? Ok? Você vai usar aqui a forma mim, né? Você vai usar aqui a forma mim. Fazer um curso de medicina seria muito difícil para mim. Beleza? Aí o que ele fez aqui na redação original? Ele inverteu essa ordem, né? Ó, seria muito difícil para mim fazer um curso de medicina no Brasil. Tá? Então isso confunde a gente, né? Quando a frase ela vem fora de ordem, moçada, aí cria-se um dificultador, tá? Aí o que acontece? Poxa, professor, mas é difícil, hein, ver que a frase está fora de ordem, pelo amor de Deus. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar agora uma dica que vai resolver definitivamente o problema, que vai servir para qualquer situação, esteja a frase em ordem, esteja a frase na ordem invertida, vai sempre dar certo. Que história é essa, professor? Vem comigo aqui, ó. Próxima figurinha, né? Olha só, presta muito atenção nesse mapinha aí, por favor. A sua dúvida qual é? Se você emprega para eu ou para mim, não é isso? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai tirar, você vai arrancar da frase o para eu, para mim, que é a sua dúvida, né? Retire da frase, arranque da frase. E aí é o seguinte, você vai questionar, deu certo? Como assim deu certo? Se a resposta for sim, ó, a frase, professor, retirando para eu, para mim, ela continua correta, ela continua coesa, ela continua ali fazendo sentido, ela continua ali corretamente construída, sem faltar ali nenhum pedaço. Se ela está redondinha, cara, é sinal de que você deve usar a forma ó, para mim. Se a frase ficou correta sem o para eu, para mim, é sinal de que você tem que usar o para mim. No entanto, se a frase ó, ela não ficar correta com a retirada do para eu, para mim, ela não fica correta, ela não fica coesa, é como se tivesse, professor, faltando um pedaço nela, é como se tivéssemos arrancado algum pedaço dela, ela quebra a frase. Cara, se deu erro, é sinal de que você tem que usar a forma para eu. Professor, que maluquice é essa? Que mágica é essa? Retirou para eu, para mim, deu certo? É sinal de que você tem que usar o para mim. Retirou para eu, para mim, deu errado? É sinal de que você tem que usar o para eu. Vamos lá, vamos resolver aqui alguns exercícios. Ó. Dá uma olhada aqui comigo na tela, nesses exercícios que estão aí no quadro. Ó. Vamos lá, vem comigo aqui. Ó.
Este texto é para eu ou para mim ler em voz alta? Vamos lá, vamos resolver isso aí, ó. O que nós vamos fazer? Arranca aqui da frase o para eu, para mim. Arranca da frase. O que você obtém? Vamos escrever aqui ao lado, ó. Este texto, certo? Arranquei o para eu, para mim, ó. Este texto é ler em voz alta. Este texto é ler em voz alta. A frase sem o para eu, para mim fica correta, moçada? Ó, este texto é ler em voz alta? Claramente, parece que você arrancou um pedaço da frase, não é verdade? A frase não fica correta. Não ficando correta, é sinal de que você tem que usar, ó, a forma eu. Este texto é para eu ler em voz alta. O para, ó, pedindo o verbo, este texto é para ler em voz alta. O verbo ler pedindo um sujeito, o pronome reto eu. Fechado? Maravilha, vamos continuar. Não era para eu ou para mim recusar, mas recusei. Vamos arrancar da frase o para eu, para mim. Beleza? O que nós obtemos? Ó, não era recusar. Não era recusar, mas recusei. Não era recusar, mas recusei. Fica estranha a frase, né? Parece que falta ali um pedaço, claramente. A frase quebra, né? Não era recusar, mas recusei. Que frase doida. Deu errado, não deu? É sinal de que você deve usar o quê? A forma eu. Não era para eu recusar, mas recusei. Vamos continuar essa estratégia aí, ó. Olha aí a terceira redação. Foi bom para eu ou foi bom para mim ter ajudado vocês? Novamente, vamos arrancar da frase. O para eu, para mim. Qual é o resultado? Foi bom. Atenção, atenção. Foi bom, arranquei para eu, para mim. Arranquei este pedacinho. Foi bom ter ajudado vocês. Foi bom ter ajudado vocês, meus amigos. Vem aqui comigo, ó. A frase fica correta, a frase sem o para eu, para mim fica correta? Fica, professor, fica assim. Fica assim, foi bom ter ajudado vocês. Se fica correta, você usa a forma mim. Foi bom para mim ter ajudado vocês. E aí você percebe que a frase está fora de ordem, né? Como é que ela fica em ordem? Ó, ter ajudado vocês foi bom para mim. Beleza? Show de bola? Continua. Meu chefe pediu para eu ou para mim enviar um e-mail. Arranca da frase. Para eu, para mim. Meu chefe pediu enviar um e-mail. Meu chefe pediu enviar um e-mail. Tá faltando um pedaço nessa frase, não tá? A frase fica errada. É sinal de que você tem que utilizar a forma eu. Meu chefe pediu para eu enviar um e-mail. E o último exemplo. Está sendo uma honra para eu ou para mim participar deste curso. Arranca da frase, vamos lá. Está sendo uma honra participar. Arranquei o para eu, para mim, ó. Como é que fica a frase? Está sendo uma honra participar deste curso. A frase fica correta, galera, fica correta. É sinal de que você tem que utilizar a forma mim. Está sendo uma honra para mim participar deste curso. Você percebe agora que a frase está fora de ordem, né? Põe em ordem. Participar deste curso está sendo uma honra para quem? Para mim. Beleza? Então, essa dica aqui, ó, mais uma vez aqui, ó. Arranco para eu, para mim. Deu certo? Se deu certo, é porque você tem que usar para mim. Se der errado, é porque você tem que usar o para eu. Por que isso é válido, ó? Moçada, como nós explicamos lá anteriormente, ó. O para, moçada, ele pede o mim, né? A perguntinha que vem aqui do para quem? Para mim. Se você arrancar o para mim, beleza, ó. Beleza, porque aqui, ó, só entre eles, né? Não envolve terceiros, né? Então arranca o para mim, o resto da frase sobrevive, vai dar certo. Agora, se você tentar arrancar o para eu, o que nós aprendemos aqui anteriormente, né? Esse para, ele está olhando para o verbo que está aqui depois, né? Supondo a frase em ordem. Se você arranca o para eu, você quebra a frase, né? Porque esse para está ligado ao verbo que vem depois. Você arrebenta a frase, fica errada a frase. Por isso que esse macete aqui, ele funciona. Beleza? Maravilha? Essa foi a dica do dia. Espero aí que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.